Boa noite, senhores. Vão chegando aí na live, vão acompanhando a gente. E hoje nosso papo vai ser diferente. Vamos começar com uma tréia do Marreco, para falar um pouco da experiência de jogar no Marreco e também na seleção arauense. Logo depois a gente vai conversar um pouco sobre a modalidade com o nosso convidado de hoje, é o Flavinho. Só esperando o nosso convidado online para chamar ele, tá bom? Caio César, boa noite, meu parceiro. Nilo Santos, M11, Edésio, meu parceiro Ascon da Penha, presidente do Marreco Futsal, boa noite, seja bem-vindo. Júnior Araújo entrando, daqui a pouco, hein, Júnior? Daqui a pouco tem debate. Já tem um fake fazendo parte da nossa live, não acredito. Só esperando o meu convidado especial entrar para a gente começar, tá bom? Enquanto o meu convidado fica disponível para conversar com a gente, eu vou chamar um atleta do Marreco Futsal Araú para falar um pouco sobre a sua carreira no Marreco e sua passagem na seleção Araú, tá bom? De antemão, quero desejar boa noite a todos e vamos começar o nosso... Felipe Andrade, boa noite. Boa noite, Roberto Gabriel, seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, professor. Ele chegou chegando, tá vendo? Arlene. Bom, por enquanto o nosso convidado comparece à nossa live, a gente vai conversando com o Roberto Gabriel, tirando algumas dúvidas com ele, e com isso ele responde algumas das perguntas elaboradas para ele, tá bom? Vamos começar. Roberto Gabriel, gostaria de saber de você, após a sua entrada no projeto Marreco Futsal Araú, no exíguo desenvolvimento, o que mudou na sua vida? Rapaz, boa noite primeiro. Após a minha entrada no Marreco, mudou muita coisa, mano. Eu aprendi coisas físicas, coisas tecnicamente, melhorei no físico, melhorei meu pensamento jogando dentro de quadra. Melhorei muitas coisas, mano. Não só contigo, não só individual, mas aprendi com as pessoas, com os meninos aí que jogam conosco. E melhores coisas aconteceram, porque no meu passado não sabia tanto o que fazer dentro de quadra, né? Quando eu cheguei no Marreco, mudou muita coisa mesmo. Hoje eu sou grato
por ser um jogador assim, no nível por causa do Marreco, de vocês. Boa noite para entrando agora. Estamos aqui ao vivo o nosso atleta Roberto Gabriel. Ele é ala do nosso projeto. Estamos aguardando o nosso professor Flavinho entrar para bater um papo bacana com a gente sobre a modalidade. Eu acabei de ver que o nosso amigo Guaíba, preparador de goleiro da seleção brasileira, está nos assistindo. É um prazer imenso ter você na nossa live. E é muito importante trocar opiniões e ideias em relação à modalidade. Continuando aqui o nosso bate-papo com o nosso convidado, Roberto Gabriel. Roberto, não sei se é uma pergunta polêmica, mas eu gostaria muito de saber a sua opinião em relação a isso. Ano passado, você teve a oportunidade de ser chamado para treinar na seleção acarauense de futsal. Porém, ao decorrer dos treinos, ao decorrer do trabalho, você não conseguiu ser relacionado para competir a Copa da TV. Qual a sua opinião em relação a isso? Rapaz, mano, só em tu ter me chamado assim para me jogar, né, treinar, e possível ir jogar na Copa da TV, tu é doido, já me alegrou muito, mano. Mas eu não foquei, os treinos que eu ia, nada dava certo, porque eu só ia para brincar, para conversar, e não focava nos treinos. E eu faltei muito treino também, não fiz nada que podia corresponder para me ser escalado para o jogo. E isso aí me desmotivou muito, mano. Me desmotivou muito. E eu só tenho a agradecer, me espero que esse ano eu possa ser convidado de novo e vai dar tudo certo esse ano. Se Deus quiser. Potencial você tem demais para isso e acredito que se você realmente se dedicar como você estava se dedicando na modalidade, você vai conseguir sim os seus objetivos dentro da modalidade e conseguir os seus méritos. É porque você é um jogador muito inteligente, tem uma baita visão de jogo e só tem a aprender ainda mais com os experientes que estão na seleção e com a comissão técnica também e com o cenário, né, dos jogos, porque você sabe, é uma competição muito elevada e a gente consegue muita coisa jogando e muitas das vezes só em acompanhar dentro de quadro já é uma diferença muito grande. É verdade. Vamos dar continuidade à nossa live. O nosso professor Flavinho Cavalcante está próximo de entrar. Enquanto isso, a gente fica aqui no bate-papo com o nosso atleta Roberto Gabriel. Roberto, eu gostaria de saber de você o que foi que serviu, né, de aprendizado, para você ter ficado de fora de uma competição tão importante para você é da base, para você é novo, ter ficado de fora e saber que foi 99% culpa sua mesmo por não ter se dedicado, ter se esforçado, ter feito por onde ser convocado, é porque você sabe da dificuldade que é um atleta da base conseguir ser relacionado no meio de tantas pessoas experientes, pessoas que têm a contribuir, pessoas que já têm o costume. Flavinho acabou de entrar, vou fazer o convite para ele, eu acredito que ele vai conseguir entrar com a gente. Enquanto isso, Bel, me responda aí, o que foi que serviu de aprendizado esse abre de fora da Copa da TV? Rapaz, eu ganhei mais experiência nos poucos treinos que eu treinei com os moleques lá. Ganhei mais entendimento e aprendizado é que quando alguma pessoa assim receber um convite desse, não podemos deixar passar, né? Porque quem sabe se eu tivesse me focado, tivesse me dedicado, eu poderia hoje estar jogando por outros lugares, né? Que a Copa da TV é um lugar que abre portas mesmo. Com certeza.
O Flavinho acabou de responder, falou que já estava ao vivo na live. Eu acredito que ele já pode entrar. Biel, Ara, quero agradecer muito pela sua participação conosco. Você pôde aí responder algumas perguntas elaboradas por nós. E muito obrigado e desejo muita sorte. E nessa temporada a gente possa trabalhar bastante e conseguir os nossos objetivos, tá bom? Vamos, Marreco. Isso aí, vamos, Marreco. Já fiz aqui o convite ao professor Flavinho, estou aguardando ele entrar. Opa! Opa, Flavinho entrou. Tudo bem? Tudo bem. Como é que tá por aí, na correria? Tô numa correria grande, rapaz, porque tem o meu canal, né, que eu lancei tem 40 dias, Web Futsal, a gente está trabalhando muito no canal e eu fui convidado aqui para a jornada virtual de futsal. Eu sou o moderador, né? Então, inclusive, tá rolando a palestra aqui e daqui a pouco eu tenho que fazer o encerramento da palestra e iniciar o debate, mas dá tempo da gente bater um papo. Com certeza, vamos lá rapidinho. Primeiro, boa noite, agradecer, quero aceito o nosso convite. De antemão, quero saber de você como foi a sua passagem na seleção brasileira, se foi como técnico ou se foi apenas na comissão. Fala um pouco sobre isso pra gente. Bom, eu fui auxiliar técnico do Ferret no ciclo de 2000 para o Mundial de 2004, que foi lá na China, em Taiwan. E como eu já era auxiliar técnico dele, fui auxiliar técnico dele na Malve, ele me levou para a seleção, fez o convite e nós fizemos a preparação para o Mundial e ficamos em terceiro. É aquele Mundial de 2004 que nós perdemos na semifinal para a Espanha nos pênaltis. Entendi. Gustavo, pedido moral, boa noite, meu fera, Deus te abençoe. Flavinho, você pode falar pra gente como foi a sua trajetória até chegar no futsal profissional, se teve muita dificuldade no meio do caminho, como foi a sua primeira experiência como profissional, qual metodologia você adotou? Bom, eu comecei no futsal como preparador de goleiros, né? E eu sou paulista, comecei aqui em São Paulo nas categorias de formação do Palmeiras, sempre no futsal, né? Depois eu fui para a GM, também como treinador de goleiros, aí eu já fui para trabalhar com a base, depois passei para o juvenil e para o adulto. Aí no adulto eu trabalhei com o Ferret, aí você vê como eu dei sorte na carreira. Trabalhei com o Ferret, trabalhei com o PC, né, e trabalhei com o Marcos Moraes. Aí quando o Ferret foi para Jaraguá do Sul, para a Malve, né, o início da Malve, ele me levou, eu fui como preparador de goleiro, aí isso foi em metade de 2000, em 2002 ele me convidou para ser auxiliar técnico dele, já que eu fazia um trabalho de estatístico, eu fazia uma análise de desempenho, na verdade, né? E ele viu que quando eu passava os relatórios para ele, eu tinha uma boa leitura do jogo, aí ele me convidou para ser auxiliar, eu neguei por 2 vezes, só fui aceitar na terceira vez, e aí começou, auxiliar, ele me deu muita liberdade, tanto é que nos jogos do campeonato estadual, praticamente eu dirigia a equipe em boa parte, né, isso foi me dando uma bagagem. Depois aí no ano do Mundial, ele ficou exclusivo da seleção e eu assumi o time na Liga Nacional, o time da Malve. Nós perdemos a semifinal para a Ubra. Aí depois eu fui para a Ubra, recebi o convite da Ubra, aí começou, né, a vida de treinador e começou a vida de cigano. Aí Ubra e depois a Unisul, time que
que eu montei tudo lá para entrar na Liga Nacional. Isso foi também uma experiência rica. Depois estive no São Paulo Marília, depois Corinthians, deixa eu lembrar aqui, é bastante coisa. Tive uma passagem na China também, trabalhei na China uma temporada, trabalhei no Nordeste, trabalhei no Fortaleza, trabalhei na cidade de Mombaça, trabalhei em São José nos últimos 2 anos. Resumindo, é mais ou menos essa trajetória aí. Entendi. Boa noite, Wagner Barbosa, seja bem-vindo. Eliabe Diniz, meu parceiro. O Eliabe Diniz, perguntando a você, qual o melhor jogador, na sua opinião, você já treinou? Falcão. Falcão? Simples e direto, né? Falcão. Então, eu também tive a sorte de trabalhar com o Manuel Tobias, né? Então, quando o Manuel Tobias... trabalhei com ele em Jaraguá, na Malve. Ele, antes do Falcão chegar, era o Manuel Tobias, que na época era o melhor do mundo ainda. Quando o Falcão chegou, ainda era o Falcãozinho. Depois que virou o Falcão, que todo mundo conhece. Então eu tive essa sorte de trabalhar com o Manuel Tobias, que era o melhor do mundo, e depois trabalhar com aquele que virou o melhor do mundo, que é o Falcão. Explica pra gente o porquê de ser considerado o rei do quadrante. Isso começou lá atrás, em 2003, porque a história aconteceu assim. A gente foi jogar contra a Ubra e naquela época a equipe da Malve mandava seus jogos ainda no Parque Malve, não tinha Arena Jaraguá. E o Parque Malve era uma quadra de 35 metros, um sapão. A gente jogava 50, 60 jogos por ano lá e perdia 2. Pra você ver que o nosso índice lá era gigante. E esse jogo a gente perdeu de 5-0. E depois do jogo, eu era já auxiliar do Ferretti, a gente foi jantar, né, de cabeça quente, e a gente saiu do jogo com a sensação de que o nosso time tinha jogado bem, porque a gente ficou muito com a bola e a Ubra fez os gols. Então pós o jogo, essa é a noção que a gente tinha do que tinha acontecido. Mas eu gosto de assistir o vídeo sempre um dia depois, sempre quando você sai do calor do jogo para você analisar friamente. E aí eu comecei a reparar que a Ubra marcava diferente, que a Ubra tinha um posicionamento diferente, principalmente na primeira linha. Então eu comecei a estudar o vídeo, fazer as minhas anotações, e coincidiu de que a Liga Nacional tinha parado por causa da seleção brasileira 20 dias, e o Ferretti viajou com a seleção brasileira e eu fiquei no clube. Nessa viagem não podia sair os dois, ele viajou com a seleção brasileira e eu fiquei no clube. E aí eu aproveitei, peguei o primeiro treino e fui testar a defesa. Reuni os jogadores, falei o que eu tinha em mente e falei assim, olha, eu não sei tudo sobre aquilo que eu estou na cabeça, mas eu quero fazer um treino para testar porque vocês vão mostrar muitas coisas. Bom, acabou o treino, achei o treino muito bom, os jogadores gostaram também. E aí, 2003 não tinha ainda toda essa tecnologia, eu mandei um e-mail pro Ferretti falando o que eu tinha feito. Aí ele respondeu para seguir, para continuar. Né? Isso ele sempre deu muita liberdade. E aí eu comecei a treinar, aí a gente tinha 2 jogos nesse meio do caminho pelo campeonato estadual. No primeiro jogo a gente marcava quadrante a marcação, que assimilou melhor, e marcava pressão alta ou individual, a outra formação que não tinha assimilado tanto. A gente ganhou o jogo de 5-2, isso deu confiança e a gente continuou. O outro jogo a gente empatou 1-1 fora de casa contra um time que depois a gente vinha fazer a final. Né? Então, quando ele voltou, e tudo que eu estava fazendo eu ia passando para ele. Quando ele voltou, ele pediu para ver a defesa, né, no treino. Ele também gostou. E para você ter uma ideia, a gente, naquela época, era muito difícil você ir no Rio Grande do Sul pontuar. A gente não vinha de uma sequência boa, já estava na fase de grupos da Liga.
e a gente precisava ir no Rio Grande do Sul fazer 7 pontos de 9, que era uma missão bem difícil. Aí o primeiro jogo que nós fizemos foi contra a UX, lá em Caxias do Sul, a extinta UX. A gente ganhou de 1-0, marcando quadrante. Depois a gente foi jogar com a Ubra, que marcava semelhante com aquilo que a gente começou a fazer, do que a gente entendeu do que eles faziam. Aí o jogo foi 1-1, então a gente conseguiu 4 pontos. E o último jogo em Erechim, a gente foi lá e ganhou de 5-1, que é uma coisa muito difícil, e fez os 7 pontos. E depois garantiu a vaga para a semifinal em casa. Então ali começou o quadrante, tem bastante tempo. Só que depois eu estudei muito, eu desenvolvi muitos treinos de quadrante. Eu tenho mais de 50 tipos de treino para marcação quadrante. E em 2013 eu mudei muito o quadrante. Eu comecei a colocar os triângulos de marcação dentro da defesa. Só que eu só consegui aplicar esses novos conceitos em 2016. Por quê? Porque eu demorei 3 anos para criar a metodologia de treino para poder colocar aquilo que eu criei dentro do quadrante em prática, né? Porque não adianta você ter ideia e não saber como treinar. Então eu demorei 3 anos criando a metodologia de treinamento para poder implantar esse tipo de defesa. E aí as pessoas falam isso aí que você falou que não é verdade. Acho que tem bastante pessoas aí que conhecem a defesa, né? Mas é uma defesa que eu gosto muito e já me deu alguns títulos. Germano Silveira, boa noite. Márcio Gabriel. Paulo Henrique, Abodiará também. Um pouco mais cedo, o Aíba também estava online, acompanhando a gente. É sempre um prazer ter ele na nossa live. O Márcio Gabriel está perguntando a você qual o melhor momento de se usar o quadrante, na sua opinião? Melhor momento? Eu acho Ou que você assim... concorda e usa o quadrante o jogo todo? Não. Nem... Eu acho que nada pode ser o jogo todo, porque você tem como base, vamos pegar como exemplo um treinamento. Se você treina num treinamento, o seu ataque ele começa a achar alguns caminhos. De tanto treinar, de tanto conhecer a defesa, ele começa a achar alguns caminhos. Isso pode ser marcação-pressão também, pode ser marcação meia-quadra, pode ser quadrante ou não, qualquer tipo de marcação. O ataque começa a treinar contra a defesa e começa a encontrar os tempos do ataque, né? Então, acho que alternar as linhas, alternar a defesa é o melhor caminho. Por quê? Porque você não deixa o ataque treinar muito tempo, né? Aquela situação de ataque contra defesa, ataque contra defesa. Então, você vai criando dificuldade. Quando ele começa a achar o tempo da sua marcação, você muda a sua marcação e ele tem que achar esse tempo de novo. E isso te dá uma grande vantagem. Boa noite, Lucas Brandão, acompanha a nossa live aí. O Júnior Araújo perguntou, deixa eu me lembrar, qual o título mais importante da sua carreira? Cara, o mais marcante foi a Taça Brasil que nós ganhamos em Jaraguá em 2003. Naquela época não era Golden Goal, então a gente ganhou na 7ª prorrogação, né? Foi muito especial para nós ali, fortaleceu muito o projeto. Aí eu ganhei um estadual com a Unisul, também foi importante, também depois... Cara, assim, eu acho que é o que marca, né? Um título que me marcou também foi o título de um dos Jogos Abertos que eu ganhei aqui em São Paulo, que foi contra o São Paulo Marília, que era um time de meninos, era um time muito novo, e a gente conseguiu encaixar a defesa muito bem e o padrão de jogo de ataque também muito bem. E por ser um time de meninos, a gente fez um ano espetacular. Um ano não, meio, que eu cheguei no meio do ano. E é um título assim que marca. São títulos que marcam, né? Aí tem títulos com a seleção também, que a seleção brasileira sempre são importantes, né? O Mundial seria o ideal, né? Ser campeão do mundo, mas infelizmente a gente perdeu na semifinal. Aproveitando que o Germano havia perguntado, ele perguntou para você
Se fosse para eleger um melhor treinador que você conheceu, ou já trabalhou, ou viu, ou costuma acompanhar, qual é o melhor treinador na qualidade que você elegia o melhor? Ui. Bom, do melhor treinador é difícil falar um, né? Eu trabalhei com dois grandes e assim, e o interessante dos dois, que é o Ferretti e o PC, que são estilos completamente diferentes. Do jeito que eles pensam o jogo é diferente e do jeito que eles lideram é diferente. Então são estilos totalmente opostos. Para mim são os dois grandes treinadores assim com quem eu trabalhei, com quem eu mais convivi. Eu acho que na atualidade a gente está vindo uma geração aí bem talentosa, mas o melhor treinador a gente não pode fugir. O melhor treinador hoje é o Lacerda. Ah, é Lacerda. É o Lacerda. Bicampeão da Liga Nacional, Sérgio Lacerda. Flavinho Penha, Flávio, Charado Flávio. Boa noite, meu parceiro. Flavinho, diante de uma situação, tá, de orelha-linha, 5 contra 4, usando o quadrante, qual a melhor maneira do quarteto se comportar diante de uma área de orelha-linha? A situação da defesa, na situação do goleiro linha, ela é muito complexa, não dá para você afirmar. Eu vou falar porque assim, ó, o ataque hoje ele está muito móvel, né? O ataque está muito móvel, então a defesa ela tem que uma hora tá marcando no losango, com um na frente, um 2-1, uma hora ele vai estar marcando com 2-2, né? Quando ela virar quadrante, que é a situação que o ataque leva ela para esse desenho, né? Então você tem que saber bem aquilo que você quer neutralizar. Eu gosto que o jogador da segunda linha, no corredor do lado da bola, que ele feche bem essa paralela, porque ele fechando bem essa paralela vai manter a bola mais tempo na frente da defesa. E a bola mais tempo na frente da defesa faz com que ela se movimente menos. E a gente sabe que se a defesa se movimentar muito, é a tendência de ter erro. Então, fechar a paralela do lado da bola, não sei se vocês estão conseguindo, se eu estou me fazendo entender, né? Do lado da bola, o segundo homem naquela linha, fechar mais a paralela, obviamente com o ala oposto lá, aquele cara que está perto do pênalti ali, ele tem que ajudar a fechar a diagonal, e o goleiro jogar um pouquinho adiantado para marcar essa bola por dentro, né? Se botar no corredor, vai abrir um espaço ali por dentro para não tomar espaço por dentro. Então, quando vira quadrante, quando vira o 2-2, na situação do goleiro linha, eu gosto que a defesa faça bastante isso. Entendi. Breno Rodrigues acabou de entrar na live. Zé Filho, Zé Flávio, mais um xará entrando aí na live. Márcio Gabriel, qual o melhor momento de fazer o contra-ataque? Isso é. O melhor Quando colocar a bola. Um dos motivos que eu gosto muito do quadrante é porque é uma defesa que te proporciona muito contra-ataque. Quando você está com ela bem ajustada, os jogadores estão no tempo certo da defesa, você consegue desarmar a bola. Eu até falo para os meus jogadores, o adversário começa a passar a bola para a defesa, né? Então essa é uma das vantagens do quadrante. Então isso proporciona bastante contra-ataque, mas tem um detalhe, a primeira linha tem que ser ativa. Se a primeira linha for passiva demais, é um complicador para o quadrante. O Roberto Abel, ele começou a live com a gente, ele está perguntando qual a característica de um atleta que você gosta de trabalhar e não pode focar nele. Cara, eu gosto de atleta talentoso, cara. É mais fácil você pegar o talentoso e melhorar ele do que o contrário, né? Porque
você pegar um jogador que não tem muito talento e você querer transformá-lo ele é muito difícil. E a característica principal é vontade. Eu gosto do jogador que tem a vontade, porque a vontade acaba compensando alguma deficiência e ele sempre está disposto a aprender, né? Então, um jogador com vontade, acho que tirando o talento, né? Que o talento é importante, mas ter vontade acho que é um ótimo começo. O Júnior Araújo, ele perguntou anteriormente, qual marcação você prefere, a baixa ou a alta? Não sei se foi o Júnior ou se foi o Germano. Foi um deles aí que perguntaram, não consigo recordar. Então, como tem essa fama aí do quadrante, todo mundo acha que meus times só treinam defesa e só marcam embaixo, né? Eu acho que depende muito, eu gosto de trabalhar muito com a estratégia, então depende do adversário, Tem adversário que não adianta você marcar ele em cima porque o goleiro não bota a bola no chão, só lança para frente, então você vai correr 20 metros de quadra para trás desnecessário, né? Tem times que saem muito bem de pressão. Eu gosto também de encaixar quartetos, então se você pega um time muito rápido, uma formação muito veloz, é complicado você marcar lá em cima, porque são jogadores velozes, então você marcar mais embaixo você tira a velocidade do jogo, então você consegue neutralizar uma parte do jogo do adversário. Se você pega uma formação um pouco mais lenta, que tenha menos mobilidade, marcar pressão é melhor, porque ela não vai se movimentar muito e a chance de você roubar a bola também é melhor. Então, assim, não tem aquela receita pronta. Acho que você tem que... Depende muito do que o adversário, se você não conhece o adversário, é o que o jogo vai falar, né? O jogo fala muita coisa. Então, o que o jogo falar também, você tem que estar atento para alternar suas linhas de defesa. É sabido que você já percorreu vários estados brasileiros, já pôde trabalhar em vários estados, principalmente aqui no Ceará, você já teve uma passagem aqui também. Você pode falar para a gente a diferença de nível de competitivo em relação de um estado a outro e, na sua opinião, qual estado o nível hoje está mais avançado? É uma pergunta complexa de responder porque envolve muitas coisas, né? Por exemplo, São Paulo tem uma organização de estrutura do esporte muito grande, né? A gente tem um campeonato aqui de categoria de base da federação, que tem 30 e poucas equipes. A gente tem a competição de base aqui da Liga Paulista, que tem 20 e poucas equipes. Então é muita coisa, né? Então é bem estruturado. Você tem Rio de Janeiro, que tem muito jogador, muito talento, sempre foi um celeiro de jogadores. Tem uma base hoje organizada, mas organizada para produzir para o futebol. Mas não tem adulto. O campeonato adulto lá praticamente não existe. Nós temos no Paraná hoje o campeonato estadual mais disputado e mais forte do Brasil, mais equilibrado. Série Ouro. Série Ouro. Lá tem Série Ouro, tem Série Prata, tem Série Bronze, né? Tem calendário o ano inteiro. A gente tem o Rio Grande do Sul e Santa Catarina também bem estruturado, nível de competição alto. O Rio Grande do Sul se recuperando agora, porque teve um período que decaiu muito o campeonato estadual, tirando as grandes equipes. E eu trabalhei no Ceará, onde tem muito talento, tem muitos jogadores, mas a organização das competições precisa melhorar, né? Precisa melhorar a questão de melhores condições de quadra, melhores pisos, melhores tamanhos. Não é todo lugar que você tem placar eletrônico. Então, tudo isso interfere na evolução, né? Mas se você vai para material humano, sai jogador de tudo que é lugar do Brasil, sai jogador. Tem um monte de jogador do Rio Grande do Norte, aqui no Brasil e fora do Brasil. No Ceará, o Brasil todo tem jogador cearense, jogador pernambucano também, tem em todo lugar. Então a gente é muito rico nessa área, mas precisa estruturar melhor para que esse nível seja ainda melhor, né? Erenilson,
Boa noite, meu parceiro, boa noite. Ele pergunta novamente, ainda sobre o quadrante, ele fala que quando temos uma situação de um pivô bom finalizador dentro do quadrante, qual é a sua orientação para o seu back? Então, Na você verdade, a sabe que defesa no gira, quadrante, né? então, você sabe que no quadrante, o back ele se preocupa com o pivô só no primeiro momento. Depois a defesa ela vai se movimentar e vai ter troca de posições, né? Mas o pivô, esquece o quadrante. Vamos supor que a defesa fosse individual. Quando você pega um pivô que te dá muito trabalho de muita qualidade, tem que matar o lance lá na origem. É quem está marcando o homem da bola. Vai ter o melhor passador, vai ter o jogador que acha mais pivô. Esse cara tem que ser neutralizado. Porque aí você consegue eliminar uma boa parte dos problemas que já está mais lá perto do gol, quando a bola entra no pivô, né? E aí tem várias estratégias, depende das características, de você tentar levar o pivô para o pé ruim, de você tem aquele pivô que para girar, para poder finalizar, ele precisa do contato físico, não dá esse contato físico para ele. Então, é muito estudo e muito saber a característica do adversário para você escolher a melhor estratégia. Rapaz, e hoje tem Fravinho acompanhando a live, viu? É brincadeira. Eu já vi 5 comentários de Fravinho aqui. Flavinho, como é que está o seu tempo aí? Se está longe a base, está próximo? Como é que está o debate? Então, eu estou com o olho no peixe e o outro no gato aqui, né? Que horas são? Nesse momento são 7 horas e 40 minutos. Não, 7 horas e 40, ele começou, tem 30 minutos de palestra, ninguém dá uma palestra em 30 minutos. Acredito que a gente tem aí mais uns 15, 20 minutos aí. Então dá tempo a live desaparecer. Vamos dar uma continuada. Vamos mudar um pouco o roteiro das perguntas para não ficar só no quadrante, porque muitas das vezes nós, treinadores, usamos muito termos éticos, né? E muitas pessoas não conseguem entender o linguajar dos treinadores. Falando de Liga Nacional, você considera a Liga Nacional hoje uma competição mais difícil do mundo? Sabe? Sem dúvida. Sem dúvida, é a competição mais difícil porque é muito disputada. A gente não tem aqui, por exemplo, na Espanha, invariavelmente vai ficar entre Barcelona, El Pozo e Inter Movistar. Em Portugal vai ficar ali entre Sport e Benfica, né? Algumas vezes aparece um outro. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil nós estamos aí aguardando que tudo se restabeleça o mais rápido possível. A gente não sabe dizer quem vai ganhar a Liga Nacional. Eu errei 2 anos que eu erro o palpite de 4 semifinalistas. Então é muito equilibrado e muito difícil, e cada ano mais ainda, né? Inclusive, o Pato é bicampeão Liga Nacional. Pois é. Vem do Paranaense, né? Isso mostra o tamanho do equilíbrio, né, e da dificuldade de ser campeão da Liga Nacional. A sua última equipe que você teve passagem foi o São José, não é isso? Isso, 2018 e 2019. Você jogou o Campeonato Paulista, não foi? Foi, o Campeonato Paulista nós ficamos em terceiro ano passado e terceiro no Campeonato. É que aqui tá uma confusão danada. Aí nós ficamos terceiro no Campeonato Paulista da Federação, e na Liga Paulista, ano passado, a gente caiu nas quartas de finais. Pro Magnus, não foi? Perdemos a semifinal pro Magnus, isso mesmo. Foi aquele jogo que
Foi aquele jogo que eu falei que vocês iam perder? No dia do urso? Foi, acho que foi 2-1, 2-0, né? 2-1, acho que foi. Ou de falta, né? Ou de falta ou de bola rolando normal. O Lazarento. Eu falei pra você ia perder, mas tudo bem. Olho alheio, né? Na sua opinião, Flavinho, qual competição estadual é a mais disputada? Você acha que o Paranaense está na frente? O Paranaense está. É mais equilibrada, mais disputada. Entendi. Eu só ver a pergunta, a vez de ver aqui. Flavinho, Davidson está perguntando. Flavinho, qual pilar não pode faltar na sua equipe? Grande abraço, amigo. É o Baixinho, né? O Baixinho, treinador do Ceará. Abraço, Davidson. Cara, acho que o pilar é jogadores comprometidos. Nós, treinadores, a gente monta tudo, treina tudo, mas se os bonequinhos não quiserem, fica difícil. Então, acho que o pilar tem que... A busca de jogadores ali que são comprometidos e que vão te ajudar. Acho que esse tem que ser o pilar. Eu só ver aqui um pouco mais da interação do pessoal. Enquanto isso, como é que aí, em relação à pandemia, se atrapalhou muito os trabalhos, se você teve que se reinventar, agora fazendo curso online, né? Agora, tudo hoje é online, nada mais presencial. Como é que está sendo aí a sua adaptação? Rapaz, aqui em São Paulo a situação está grave, né? A situação está grave. Cada dia as notícias são piores. Está aumentando muito a incidência de contaminados e de mortes, né? E a gente... Eu já tinha alguma facilidade nessa situação aqui de internet, de estar sempre mexendo, de estar trabalhando com edição de vídeo, né? Falar nisso, eu devo uma edição pro Baixinho, não esqueci não, Baixinho. Mas essa semana com esse curso aí tá consumindo todo o meu tempo, tá? Mas não esqueci não. E aí eu estou aproveitando disso para gerar conteúdo. Eu fiz um conteúdo da marcação Y, e eu fiz ele todo em vídeo. Então são 55 minutos aí de conteúdo e tá saindo bem, o pessoal tá comprando, tá gostando, né? É áudio e vídeo, então é todo explicativo, tentar toda a montagem, como você montar, implantar a marcação, como ela funciona, tem treinamento, tá bem completo. Estou terminando do ataque 3-1 com o volante, né? E estou reorganizando aqui os quadrantes aqui para eu também fazer o conteúdo do quadrante. E estou com esse canal aí que eu falei no início. Então, isso é bom que ocupa a cabeça, a gente fica ocupado aí o tempo todo e não fica pensando aí nas coisas que infelizmente estão acontecendo e falando de futsal, que é o que a gente gosta, né? É verdade. Você sabe que existe uma briga muito grande, né, externa dentro da modalidade, né? O que está faltando na sua visão para o futsal conseguir ainda um espaço maior dentro do país? Já que ele tem uma visibilidade muito grande, mesmo assim não se tornou olímpico ainda, e ainda tem muitas coisas que não funcionam. E você tem a falar sobre isso? O grande problema do futsal aqui no Brasil é que tem poucas pessoas pensando no bem do futsal. Tem muitas pessoas pensando no bem próprio, né? E tiram muito proveito do futsal. A gente precisava de pessoas que pensassem mais no esporte, né? Para poder organizar. Bom, a gente não pode ter estado que o campeonato tem 3 meses. A gente não pode... como é que o jogador, comissão técnica vai sobreviver com uma competição de 3 meses? Muitos lugares prometem e não pagam. Então não tem uma regulamentação, não tem uma organização de atletas, não tem uma organização de treinadores.
né? Aí você traz para o lado dos treinadores uma bagunça esse negócio de licença. Você tem que fazer licença para ser treinador em São Paulo, você tem que fazer licença para não sei o quê. Aí eu tenho outro lugar que é o CREF, aí você tem que ir lá pagar o CREF, aí você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí agora tem a licença da CBF, sabe? Tudo isso gera um custo. Ninguém é contra a fazer curso, a estudar, a ter acesso a novas informações. Todo mundo está querendo. A gente vê aí pela internet. E essa jornada virtual nossa tem 1.700 inscritos, né? 1.700 inscritos. Então todo mundo tem vontade de aprender e ter conhecimento. Mas ninguém é banco. Verdade. Ninguém é banco, né? Para a gente ter 10 licenças e outra. Nenhuma delas vale fora do Brasil. Nenhuma delas vale fora do exterior. Dizem que essa da CBF vai ser reconhecida pela Conmebol e reconhecida pela UEFA e pela FIFA. Tomara, porque quando você sai do Brasil, se consegue, porque você não tem a licença, né, você precisa juntar muito documento para conseguir o visto de trabalho e poder trabalhar fora do país. Para mim, não é mais tomar do seu tempo. Quero agradecer a você por ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado um pouco do seu saber, né, da modalidade conosco. É sempre prazeroso compartilhar conhecimentos e a experiência de acompanhar um jogo de você lá em São Paulo. Infelizmente eu fui contra, mas acertei para cá. Mas isso é resenha desde de lado. Mas muito obrigado, cara, por ter conseguido abrir esse espaço na sua agenda e ter compartilhado conosco o seu conhecimento, tá bom? Deixar um pouquinho do tempo para suas considerações finais e muito obrigado mais uma vez. Não, eu agradeço a oportunidade, peço desculpas por ter sido tão corrido, mas é que essa semana aí até terça-feira com esse evento aí a coisa tá complicada, mas depois a gente marca com mais calma e vai ser um prazer aí falar de futsal, né? Espero poder ter respondido todas as perguntas aí da melhor forma possível e agradeço muito aí pela oportunidade. Da próxima vez eu espero você a seu favor, tá bom? Tá bom, beleza, eu vou cobrar. Muito obrigado mais uma vez, tá? Deus te abençoe. Valeu, Fernando, um abraço, obrigado, meu amigo. Nada, tamo junto, valeu. Valeu. Tchau. Galera, essa foi mais uma live de hoje. Tivemos participação do Roberto Gabriel no início, agora no finalzinho tivemos participação do nosso convidado, Flavinho Cavalcante. Ele é um excelente treinador, já teve passagem em vários clubes. Infelizmente, a questão do tempo foi crucial para fazer a nossa live de hoje, mas eu espero poder contar com vocês amanhã, tá? No mesmo horário, e amanhã nós temos um convidado do Paraná, ele vai poder compartilhar um pouco da sua experiência conosco, tá certo? Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser.